Mais uma vez, obrigado a todos e a todas. Eu me chamo Davi Moraes, sou um homem negro, politicamente, cabelos grisalhos, nariz protuberante, barba grisalha, estou usando uma camisa preta, o logotipo aqui do Engenho Central de Pindaré, uso a calça jeans com a sapatilha marrom, tenho 47 anos e estou aqui como coordenador do projeto Engenho Plural, que é realizado através de lives aqui temáticas no Engenho Central de Pindaré. Inclusive, nós estamos aqui na nossa Semana Junina. Ontem à noite, inclusive, né, amanheceu aqui as turmas do Bumba Meu Boi, né, o boi pesado de Pindaré, do sotaque de matraca. Estamos aqui nesse período da festa de São Pedro, e encerrará amanhã com grande procissão, festejos. Pindaré Mirim, que é uma cidade histórica e turística, está completando 102 anos. E o Engenho Central de Pindaré é um espaço cultural, educacional, que este ano está completando 141 anos. Atrás de mim, o miolo do boi, né? O casumbá, vestido de vermelho, e o vaqueiro com a camisa verde. São exemplos, são as representações dessas personagens do Bumba Meu Boi. Eu quero agradecer a presença do nosso amigo Saulo Barbosa Santiago, que ele é autista, adulto, é TDAH, tem altas habilidades, ele é licenciado em filosofia, graduando em psicologia, é supervisor da Guarda Municipal de Aracaju, Sergipe, além de ser palestrante. Então, Saulo, seja bem-vindo mais uma vez, boa tarde, e de já, muito obrigado pela sua presença. Eu passo a palavra para você agora. Boa tarde a todos, meu nome é Saulo Barbosa Santiago, eu sou uma pessoa branca com cabelos e barbas castanho, eu estou vestindo uma camisa azul com o nome no peito chamado Corrida, bem como estou usando o cordão do autismo, usando headphones e estou aqui para esclarecer muitas informações sobre a questão de autismo e segurança pública. Então, Saulo, muito obrigado mais uma vez por ter bem-vindo, né? Essa live aqui, para quem está assistindo e quem irá assistir, ficará gravada. E eu já começo, Saulo, te perguntando qual a importância de se falar em autismo e segurança pública. Quando a gente fala em autismo e segurança pública, eu também falo sobre neurodivergência. O que é uma neurodivergência? É um transtorno do neurodesenvolvimento quando a pessoa ainda estava em formação lá na fase uterina. Os neurônios, eles não se desenvolvem de forma típica, daquela forma como a medicina diz que é uma formação padronizada. O cérebro neurodivergente, ele sai dessa norma, desse padrão que a medicina estabeleceu. Então, as pessoas neurodivergentes, elas reagem ao mundo de forma diferente. Logo, quando esses neurodivergentes estão na sociedade, estão nos ambientes escolar, saúde, educação, né, a forma como eles interpretam as situações é diferente. E aí é onde cabe. Essas pessoas, elas utilizam o serviço público. Logo, utilizará também o serviço de segurança pública. A questão é como um agente de segurança pública atende essas pessoas em neurodivergência. Quando eu falo em neurodivergência, eu falo de autismo, eu falo de TDAH, eu falo de deficiência intelectual, eu falo de síndrome de Down. A questão é, uma vez que essa pessoa neurodivergente utiliza o serviço público, nesse caso, a questão da segurança pública, como ela deve ser atendida ou abordada? O policial, ele deve ter
as ferramentas, as capacitações, o conhecimento necessário para atender um neurodivergente. Quando eu dou capacitações para as polícias do Brasil todo, eu ensino os policiais a identificar sinais de neurodivergência. O policial, ele não saberá se aquela pessoa é autista, ele não saberá se aquela pessoa tem TDAH, ele não saberá se aquela pessoa tem deficiência intelectual, mas ele saberá que, uma vez que a pessoa apresenta sinais de neurodivergência, ele muda o comportamento, muda o tom da voz, muda inclusive a postura para melhor atender o neurodivergente. Caso contrário, o neurodivergente ele pode entrar em crise, o policial pode acionar um gatilho no neurodivergente e aquela situação ou ocorrência onde poderia ser resolvido por uma simples conversa pode se tornar algo muito maior e aí depois são os problemas judiciais e tudo mais. Então, hoje, o meu trabalho é esse. E lembrar que a cada 5 pessoas, uma é neurodivergente. Então, isso significa que 20% da população mundial é neurodivergente. E a segurança pública, ela não pode ficar de fora no que tange ao conhecimento a essa população. Muito bem, Saulo. E com essa sua fala, Saulo, eu quero chamar logo a atenção da segurança pública em todo o Brasil, da necessidade de formações, capacitações, treinamentos sobre abordagens a neurodivergentes. Nós aqui em Pindamonhangaba já fizemos o primeiro contato com a Guarda Municipal, até no intuito de trazê-lo para vir fazer uma formação, uma capacitação aqui sobre abordagem a pessoas neurodivergentes. E também nós estendemos esse pedido a todas as forças de segurança. E quanto mais profissionais da segurança pública capacitados, com certeza melhor será o atendimento, melhor serão as abordagens às pessoas neurodivergentes. E aí, Saulo, eu pergunto, por que que são tão importantes e imprescindíveis essas capacitações, esses treinamentos para as forças de segurança? Ótima pergunta, David. Primeiro, é a questão da inclusão. A gente mede uma sociedade, né, o grau de formação de uma sociedade, né, uma das medidas que a gente possa entender o desenvolvimento da sociedade é a capacidade que ela tem de incluir o próximo. Uma polícia que não é treinada para incluir os neurodivergentes, né, é uma polícia que precisa de capacitação. Então, uma vez que o policial ele é capacitado a atender e abordar neurodivergentes, ele ganha 2 coisas. Primeiro, conhecimento, porque ele vai lidar com neurodivergentes até fora da polícia, né? Quando ele tirar a farda e for viver a vida dele, ele vai lidar com neurodivergência. E segundo, né, uma vez que o policial entende sinais de neurodivergência e ele modifique a sua abordagem, né, ele vai fazer com que aquela situação que está envolvendo o neurodivergente ela se resolva de forma pacífica. E com isso, a ocorrência é resolvida ali. O problema é quando o policial ele não sabe como interagir com um neurodivergente. Por exemplo, você vai fazer um atendimento a uma pessoa neurodivergente e a pessoa neurodivergente tem dificuldade em olhar nos olhos do policial. Muitos policiais, principalmente aqueles que desconhecem sobre a neurodivergência, eles entendem que aquilo é um afronto, né, não olhar para o policial. O policial vai dar um grito, né, pedindo para que a pessoa olhe para ele. Só que o neurodivergente, dependendo da neurodivergência dele, ele não consegue olhar. E aí, por consequência, a partir do grito ou de uma fala mais ríspida, o neurodivergente ele pode entrar em crise e que, por consequência daquela crise, estende-se a situação para uma coisa ainda muito pior. Mas uma vez que o policial ele entende que não olhar nos olhos é uma característica, é um sinal de neurodivergência, o que é que o policial vai fazer? Ele vai respeitar, né? E depois disso, há outras técnicas. Por exemplo, quando eu falo para os meus alunos, que são milhares de alunos que eu tive no Brasil todo, sobre
como se portar em relação, na frente de um neurodivergente, percebeu o sinal de neurodivergência, abre-se um espaço entre ele e a pessoa abordada, o neurodivergente, ou seja, um braço, né? Esse espaço aqui, de um braço, é o espaço que a gente chama de espaço vital ou espaço de conforto para o neurodivergente. Porque se você pegar um policial, um neurodivergente, e o policial querer se aproximar para mostrar força, deixar o neurodivergente em desconforto, aquilo vai gerar uma crise. Então, o que é que o policial faz? Ele mede um espaço de uma mão entre o policial e a pessoa, respeita esse espaço vital, e o que é que ele faz? Sai da frente do neurodivergente e fica um pouquinho de lado. É o básico de um atendimento de um neurodivergente. Eu vou dizer uma situação que aconteceu no meu estado, de um policial que foi treinado por mim e que deu tudo bem. Foi necessário fazer uma abordagem ao cidadão, né, que estava desregulado. Ele estava 10 da noite numa cidade interiorana, de um pouco mais de 30 mil habitantes. Esse cidadão, ele tinha uma neurodivergência, estava desregulado, estava passando em um local meio escuro, mas ele estava com uma colher de pau grande. Aquela colher de pau é o objeto sensorial daquele neurodivergente, e ele estava assim o tempo todo para se acalmar. Quando o policial chegou, quando entendeu que aquela situação exigiria uma abordagem, porque ele estava no horário noturno, no local que já é muito conhecido por crimes, e viu o rapaz com a colher de pau, né, balançando a cabeça, todo desregulado, o policial, com a postura da arma, quando percebeu que ele era neurodivergente, o que é que o policial fez? Ele recolheu a arma e colocou numa posição que o neurodivergente não visse. Houve a ocorrência, houve a conversa, e a partir do momento que o policial colocou a arma e percebeu que ali se tratava de um neurodivergente, o neurodivergente ele ficou calmo, sereno, e foi possível dialogar com ele. Ele explicou que tinha uma neurodivergência, que aquela colher era para se acalmar, e o policial interpretou isso bem. Mas um policial destreinado poderia entender que aquela colher poderia ser uma arma, né, que poderia ser usada para algo mais complicado, e poderia ficar com a arma na cara, o que causaria um dano, um processo muito maior. Mas o policial, como ele passou pelo meu treinamento, ele soube entender os sinais, e aí utilizou as técnicas que eu ensinei, e a ocorrência foi finalizada. Agora, imagine isso acontecendo várias e várias vezes no curso da história. Quantos neurodivergentes serão bem atendidos? Quantas ocorrências envolvendo neurodivergentes serão finalizadas bem com o conhecimento técnico? Por isso, a importância, o objetivo, né, principal de ensinar técnicas sobre segurança pública e neurodivergência para as polícias do Brasil inteiro. Então, Saulo, é muito importante participar dessa fase, né, proporcionar essa formação. E o Saulo está aí como um vetor, está aí como um propagador. Mais uma vez, digo que já fizemos uma tratativa com a Guarda Municipal de Pindaré-Mirim. Pretendemos fazer uma tratativa com o comando da polícia, o 7º Batalhão, aqui na área do Vale do Pindaré. E quem sabe com a Polícia Militar aqui do Maranhão, com toda a Polícia Militar, tentar trazer cada vez mais esses treinamentos a pessoas neurodivergentes, porque nós temos visto muitos crimes, muitos assassinatos de pessoas neurodivergentes por falta de um treinamento profissional adequado. Então, por isso, a necessidade dessas capacitações, desses treinamentos. Então, Saulo, também nós estamos no mês do orgulho autista. O Dia do Orgulho Autista foi comemorado no último dia 18 de junho, mas, por extensão, todo mês se foi falado de orgulho autista. E este ano, a Abraça, a grande entidade do movimento autista, a Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas, veio com o tema de uma campanha para principalmente os autistas adultos, porque o mês do orgulho autista é feito por autistas, principalmente. Sou autista, sou deficiente, acessibilidade é direito.
afirmando que nós somos pessoas, nós autistas, temos voz, somos pessoas com deficiência e temos que ter acessibilidade e direitos. Aproveito para desejar força, desejar muita coragem para as ativistas, para os ativistas, ativistas da Abraça continuarem nessa luta. Para nós encerrarmos, nós estamos já nos trâmites aqui finais da nossa entrevista. Para você, né? O que é falar, o que é ser autista, por que dizer orgulho autista? O que é que você tem a dizer sobre o orgulho autista? O mundo foi feito por mentes lineares, né? O autista, no caso, né? Eu que sou autista, sou TDAH, tenho outras habilidades, nós somos, né, a curva, né? Nessa linha que construíram, nós somos a curva. E é na curva que a gente descobre novos caminhos. Quando eu falo em consciência autista, quando eu falo em orgulho autista, eu quero falar que eu gosto de ser quem eu sou e não quero que as pessoas elas me critiquem ou me proíbam de mostrar, de eu ser quem sou. Estivemos aqui com o nosso amigo Saulo Barbosa, de Santiago, conversamos sobre o autismo e segurança pública. É importante que tenhamos essas formações, esses treinamentos, capacitações dos profissionais das forças de segurança e também não poderíamos deixar de lembrar que hoje, dia 28 de junho, é o dia do orgulho LGBTQIAPN+. E dizer que nós somos a favor da diversidade, de todas as formas de amar, promovendo a inclusão necessária na nossa sociedade. Estamos encerrando aqui a nossa live, agradecendo a todos, a todas, imensamente ao Saulo por ter participado. A live ficará gravada, vocês poderão acessá-la posteriormente. Aqui esteve no apoio técnico o nosso amigo colaborador Edinaldo. Muito obrigado a todos, a todas, e que tenhamos aí um final feliz nesses dias aqui que estamos encerrando as nossas festas juninas. Um abraço. Obrigado.